O que acontece quando a câmera para de filmar e o verdadeiro drama se desenrola por trás dela. Na era dourada de Hollywood, um punhado de diretores lendários ganhou fama por seus filmes, mas ficou infame por tratar os atores como adereços descartáveis. Esta noite, puxamos a cortina de veludo para revelar os tiranos que nenhum ator queria enfrentar, e as razões assustadoras pelas quais todo o elenco rezava para que outra pessoa estivesse na cadeira. Fique conosco e decida se o gênio pode justificar a crueldade. Otto Preminger. Os atores sussurravam seu nome como uma maldição. O set de Preminger funcionava com medo, tiradas inflamadas em 3 idiomas, humilhação pública e filmagens maratonas que deixavam os nervos tensos como cordas de violino. Em Anatomia de um Crime, ele obrigou Lee Remick a repetir uma cena de reencenação de estupro até ela chorar. Em Santa Joana, ele mesmo raspou a linha do cabelo de Jean Seberg, desprezando seus soluços como bom para a autenticidade. Membros da equipe juram que seu passatempo favorito era ver atores se contorcerem. Qualquer sinal de fraqueza convidava a novo tormento. Preminger acreditava que a dor revelava a verdade. Ele se gabava de que a humilhação queima a vaidade. O custo? As estrelas fugiram de colaborações futuras e até nomes de destaque exigiram uma cláusula de não Preminger nos contratos. Fora das câmeras, ele cultivava uma fachada civilizada, oferecendo jantares ao estilo vienense. Mas os de dentro lembram que cada brinde parecia um vídeo de reféns. Críticos aclamaram seu realismo. Atores o chamavam de sádico fingindo ser Freud. No fim, seus filmes ganharam prêmios. Mas sua reputação permaneceu radioativa, prova de que a genialidade não aquece um coração congelado. Erich von Stroheim. Von Stroheim prometeu arte e entregou agonia. Em Grid, ele ordenou que os figurantes suportassem os 50 graus do deserto de Nevada em ternos de lã enquanto ele se reclinava sob um guarda-sol. O orçamento disparou para $500 mil, astronômico para 1924, porque ele exigia dentaduras de ouro de verdade para um close, e forçava os atores a viverem na miséria, espelhando seus personagens. Seu mantra: realidade ou nada. Esse nada, muitas vezes significava sem almoço, sem sombra, sem misericórdia. Membros da equipe desmaiaram. O astro Gibson Gowland perdeu 30 libras. A MGM finalmente confiscou as filmagens e reduziu o épico de 9 horas para 2, consolidando o exílio de von Stroheim. Atores que ele havia quebrado comemoraram em particular. O príncipe estrangulou sua própria carreira. No entanto, rumores dizem que ele nunca entendeu por que os artistas o desprezavam. Para von Stroheim, o sofrimento era apenas uma linha orçamentária, paga em sangue, suor e nitrato vintage. Fritz Lang. A tampa-olho de Fritz Lang não era uma peculiaridade de figurino. Era um aviso. Seus sets pareciam campos militares. Apitos, contagens regressivas e comandos gelados ecoavam por palcos sonoros cavernosos. Durante M, ele disparou cartuchos de festim perto das cabeças dos atores para capturar terror autêntico. Peter Lorre, levado à insônia, afirmou que Lang atirou medo diretamente na minha alma. Em Metrópolis, Lang manteve Brigitte Helm com água até a cintura por 10 horas, seu traje de metal cortando a pele até ela desmaiar. Quando figurantes protestaram, Lang rosnou: "A câmera é Deus, reze para ela." A lenda diz que ele guardava um álbum de recortes de ferimentos no set como medalhas de honra. Os estúdios o toleravam porque o público adorava os filmes finais, mas as estrelas carregavam cicatrizes emocionais muito depois dos aplausos terem cessado. Lang morreu celebrado, mas sozinho, cercado por prêmios, não por amigos, ressaltando como o terror pode criar obras-primas, mas repele todo o toque humano. John Ford. As vistas de western de Ford escondiam uma atmosfera de campo de batalha. Ele gostava de reduzir ícones machões a recrutas trêmulos, chamando John Wayne de gorducho e fazendo Henry Fonda esfregar o chão para ajustar sua atitude. No filme Depois do Vendaval, ele lançou uma pedra perto do rosto de Maureen O'Hara para ajudar a parecer assustada. Seu jogo favorito, colocar atores uns contra os outros e depois filmar a mágoa. Ford raramente falava mais do que grunhidos, mas seu olhar penetrante podia murchar a confiança a 20 passos. Bebedeiras o deixavam imprevisível. Algumas manhãs começavam com baladas irlandesas. Ao meio-dia, ele já estava quebrando adereços de raiva. Ainda assim, exigia dos atores uma disciplina estoica que ele mesmo ignorava. Muitos nunca perdoaram as feridas emocionais, chamando seus sets de campos de treinamento sem medalhas. Ford colecionava Oscars como troféus de cavalaria, mas seus protegidos confessavam que amavam os filmes, nunca o homem. Prova de que o fora da lei mais duro da fronteira às vezes se sentava na cadeira do diretor. Michael Curtiz. O forte sotaque húngaro de Curtiz gerou lendas no set. Tragam os poodles. Na verdade significava poças. Mas por trás dos malapropismos havia uma tirania afiada como uma navalha.
Para Robin Hood, ele disparou flechas reais acima dos figurantes, cabeças, escovando capacetes para capturar o verdadeiro perigo. Errol Flynn fervia, chamando-o de insensível após ver dublês feridos por cenas menores. Curtis repreendia atrizes por ganharem meio quilo e uma vez exigiu que um abutre vivo fosse pregado em um poleiro para o Falcão do Mar. Sua paixão por visuais grandiosos ofuscava a preocupação com ossos humanos. Até o amado Casablanca teve um preço. A equipe lembrou-se de dias de 20 horas sob calor escaldante, enquanto Curtis gritava: "Mais suor! Suor de verdade!" Quando as filmagens terminaram, Humphrey Bogart brincou: "Sempre teremos Paris, mas Deus nos ajude se tivermos Curtis de novo." O público desmaiava com o romance na tela, sem saber da miséria que fazia cada cena brilhar. Alfred Hitchcock. Hitchcock vendia suspense aos compradores de ingressos, enquanto vendia pavor aos seus elencos. Seus contratos prendiam os atores mais firmemente do que qualquer reviravolta no enredo. Cary Grant relembrou: "Nenhuma pergunta permitida." Enquanto Ingrid Bergman confessou que nunca viu o diretor sorrir, a menos que uma cena tivesse quebrado o espírito de alguém. Hitch preferia armadilhas psicológicas em vez de gritar. Em Os Pássaros, ele isolou a novata Tippi Hedren, proibindo a equipe de falar com ela, e prometeu que o ataque final de pássaros usaria adereços de borracha. As câmeras começaram a filmar. Hedren ouviu as gaiolas se abrirem enquanto gaivotas, corvos e até um falcão de verdade eram lançados em seu rosto por 5 dias seguidos. Ela deixou o set em uma maca. Hitchcock registrou o momento sob ouro de marketing. Seu distanciamento indiferente se estendia aos horários das refeições. Os figurantes o chamavam de Sir sem almoço, porque as cenas atravessavam as refeições apenas para manter os nervos à flor da pele. Ainda assim, cada grito que ele capturava rendia dinheiro, convencendo os estúdios de que seus métodos eram de um gênio excêntrico e não crueldade. Quando os atores se reuniam fora do set, trocavam dicas de sobrevivência como se estivessem estrelando seu próprio thriller. Um veterano disse: "Hitch não dirigia, ele jogava xadrez e nós éramos os peões." A marca do mestre perdurou. A confiança dos atores, não. Cecil B. DeMille. DeMille construiu impérios de areia e incorporou os atores a eles. Ele encenou os 10 Mandamentos em um cenário no deserto da Califórnia, mais quente que o Sinai, proibindo guarda-chuvas para que o suor de Moisés brilhasse com salvação. A túnica de Charlton Heston grudou em sua pele, arrancando carne ao ser removida. Para o épico silencioso anterior Ben-Hur, DeMille exigiu verdadeiras bigas romanas a galope completo, resultando em múltiplas mortes de dublês que ele descartou como o custo da autenticidade. Seu megafone retumbante ecoava escrituras, mas fora das câmeras, ele multava figurantes que quebravam os mandamentos de não fofocar sobre colegas feridos. As protagonistas femininas suportavam inspeções de guarda-roupa onde DeMille media as bainhas com uma régua, proclamando modéstia mesmo enquanto filmava closes provocantes para atrair bilheteria. Os atores o apelidaram de O Faraó, porque qualquer protesto parecia heresia. Ainda assim, as audiências se ajoelhavam perante seus espetáculos e a Paramount deixou a tirania continuar. DeMille morreu com uma bíblia em sua mesa de cabeceira e uma lista negra de estrelas que juraram nunca ressuscitar sob sua direção novamente. William Wyler. Wyler acreditava que a verdade se escondia na exaustão, então filmava até que as pálpebras tremessem como projetores defeituosos. Em Os Melhores Anos de Nossas Vidas, Dana Andrews fez 148 takes para uma simples entrada pela porta. Na claquete final, ele não conseguia lembrar seu próprio nome. Bette Davis reviveu a cena do baile de Jezebel 47 vezes, até seus dedos sangrarem através dos sapatos de cetim. Wyler apenas sussurrou. De novo, mas com mais alma. Seu tom calmo ocultava uma vontade de ferro. Se um ator questionava a motivação, ele deslizava o roteiro para frente e dizia: "A motivação está impressa aqui. Leia mais rápido." A academia adorava o polimento, premiando Wyler com um recorde de 12 indicações para melhor diretor. Ainda assim, os artistas temiam o som dos passos no corredor, sinalizando outra tomada. Humphrey Bogart brincava que assinar para um filme de Wyler significava dar adeus aos seus fins de semana, sanidade e cordas vocais. A equipe estocava aspirina como adereços. Quando o diretor finalmente gritou: "Corta!", o alívio parecia condicional, mas amizades ficavam em ruínas. A herança de Wyler brilha nas telas das escolas de cinema. Por trás desse brilho, ecoam os suspiros de gargantas cansadas. Joseph von Sternberg. Von Sternberg envolvia nitrato de prata como alta costura, mas o preço era o conforto humano. Ele esculpia a luz com fumaça de cigarro, forçando Marlene Dietrich a inalar até suas pupilas dilatarem para o brilho velado que ele desejava. Se suas pálpebras tremulassem, ele gritava: "A lente vê sua fraqueza." Os sets eram saunas seladas, janelas pregadas, aberturas bloqueadas para conter a atmosfera, deixando os atores tontos.
A obsessão de von Sternberg com as maçãs do rosto de Dietrich levou-o a projetar lâmpadas de arco especiais tão quentes que queimavam os colegas de cena que estavam perto. A equipe brincava que ele filmava os filmes com uma lupa de joalheiro, procurando por defeitos invisíveis aos mortais. O diálogo recebia pouco amor. Ele dizia aos atores: palavras são ruído. Fiquem parados e sejam poesia. Tal desdém gerou revolta aberta. Os coadjuvantes imploravam para serem mortos cedo para escapar de mais tortura. Os estúdios acabaram cansando dos custos inflacionados e dos elencos amotinados, exilando von Sternberg para produções menores. Seus filmes brilham como sonhos decadentes, mas os sobreviventes recordam um pesadelo governado por uma estética implacável. Victor Fleming. O temperamento de Fleming explodia como um trovão. Durante O Mágico de Oz, ele deu um tapa em Judy Garland no meio de uma cena por estar rindo, e insistiu que as câmeras continuassem gravando para capturar suas lágrimas. Os atores Munchkin não recebiam intervalos para ir ao banheiro em trajes escaldantes porque Fleming queria disciplina. Anões. Em Eu, Vento Levou, ele forçou Vivien Leigh a gravar cenas na escada até que seu espartilho machucasse as costelas. Quando ela desmaiou, ele repreendeu. Scarlett nunca desmaia, ela manipula. O machismo de Fleming se estendia para fora do set. Ele resolvia disputas criativas com os punhos, uma vez socando o roteirista Sidney Howard, tão forte que a máquina de escrever amassou. A equipe aprendeu a ler a pressão barométrica. Se Fleming chegasse sóbrio, uma garoa leve. Se embebido em uísque, furacão categoria 5. No entanto, os estúdios o saudavam como um macho que podia terminar filmes problemáticos rapidamente. Os atores sentiam de forma diferente. Clark Gable confessou mais tarde que amava o filme. Mas eu não confiaria a Fleming um gato doméstico. Fleming morreu de ataque cardíaco aos 59 anos, aclamado como realeza de Hollywood, enquanto muitos de seus antigos astros brindaram ao fato de que a tempestade finalmente havia passado. David Lean. Quando David Lean apontou sua lente para o infinito, os atores se prepararam para uma prova de resistência. Lawrence da Arábia se tornou lendário por suas dunas e desgraças. Lean ordenou que Peter O'Toole cavalgasse um camelo pela areia ardente até que bolhas estourassem através de suas botas. Então exigiu uma nova tomada sem amancar. A entrada de Omar Sharif, um pequeno ponto surgindo no horizonte, exigiu 2 dias de calor de 130 graus e uma coordenação precisa do momento do café, que era reiniciada sempre que uma miragem tremeluzia. Lean acreditava que nada na Terra deveria se mover, a menos que ele o movesse. Então, ele sinalizava nuvens com bandeira vermelha, adiava cenas por causa do vento, e uma vez adiou uma filmagem em uma semana inteira, porque as sombras do deserto não tinham poesia. Rações de água. Os atores recebiam metade do que a equipe de filmagem usufruía. Lean disse que a desidratação gravava nobreza em um rosto. Quando os técnicos protestaram, ele exclamou: a história não se importará com o que você sente, apenas com a aparência. O filme ganhou 7 Oscars, mas O'Toole depois chamou o processo de loucura por queimadura solar disfarçada de arte. Os horizontes elevados de Lean deixaram a moral em brasa, garantindo-lhe um lugar entre as tiranias mais belas do cinema. Henry Hathaway. O aperto de mão de Hathaway parecia arame farpado, um presságio da filmagem que viria. Em True Grit, ele zombou da mancada de John Wayne entre as cenas, rugindo: peregrino, arraste essa perna morta mais rápido! Wayne engoliu seu orgulho, mas Glenn Campbell se irritou, saindo do set depois que Hathaway atirou uma cela nele por errar o diálogo. Mais cedo, durante Niagara, Hathaway forçou Marilyn Monroe a entrar no rio gelado acima das cataratas, insistindo que calafrios autênticos vendiam perigo. Ela emergiu com os lábios azulados e ele ainda gritava: de novo! Membros da equipe disseram que ele avaliava a coragem pelo número de hematomas que um ator escondia no final das filmagens. Seu mantra: a dor se imprime no filme. Esculpiu-se no folclore do estúdio. Os faroestes de Hathaway galoparam pelas telas, mas os atores que sobreviveram juraram nunca mais cavalgar com ele novamente. Prova de que o chicote do diretor estalava mais alto do que qualquer revólver. Sam Wood. Sam Wood defendia a imagem do americanismo saudável nas telas ao mesmo tempo que aterrorizava os elencos com um zelo de sargento. Em horários de chamada ao amanhecer, ele comandava os figurantes como infantaria, gritando: olhos pra frente! E descontando o salário por bocejos. O ídolo do público parece sincero, mas Gary Cooper suportou em privado a fúria de Wood por sua postura pouco atlética, repetindo o abotoar da camisa 70 vezes até que os dedos sangrassem. Paulette Goddard chorou atrás das paredes do set durante Kitty, punida com infinitas refilmagens porque Wood alegou que seu sorriso inclinava-se para o comunismo. De fato, ele mantinha um caderno no bolso com nomes de supostos comunistas. Os atores sentiam que cada nota poderia acabar com suas carreiras. Quando as verdadeiras audiências do RUAC começaram, Wood voluntariou-se para testemunhar, confirmando os temores de que trabalhar com ele significava tanto cicatrizes emocionais quanto perigo político. Hollywood adorava seus finais patrióticos.
Os artistas aprenderam que o patriotismo em suas mãos parecia uma baioneta em suas costas. King Vidor. Vidor idealizou épicos esculpidos em granito e esperava que os atores posassem como estátuas, não importando o custo. No filme Duelo ao Sol, ele forçou Jennifer Jones a escrever sob o sol do Texas por 15 horas seguidas para que a poeira transformasse suas lágrimas em pérolas trágicas. Os técnicos lembravam-se dele gritando: "Pare de respirar tão alto, isso balança o meu horizonte." Ao filmar Vontade Indômita, ele suspendeu Gary Cooper no topo de uma plataforma de arranha-céu, meio construída, durante uma tempestade de raios. Vidor afirmou que o trovão verdadeiro iria agitar a voz de Cooper com paixão arquitetônica. Arnês de segurança? Howard Roark usaria um. Ele debochou. A equipe apresentou queixas anônimas. Os chefes do estúdio as ignoraram, deslumbrados pelos quadros musculares de Vidor. Depois, Jones passou semanas no hospital por insolações, e Cooper jurou nunca mais escalar outra visão de Vidor. Imagens monumentais perduraram, mas também os sussurros sobre os destroços humanos por baixo delas. Stanley Kubrick. Embora transitando pelo crepúsculo da Era de Ouro, Kubrick herdou suas piores tradições autocráticas e as levou ao extremo. As prévias de Spartacus começaram com piadas sobre o Stanley das 10 tomadas, mas em Paths of Glory ele exigia 60 explosões por cena, reinicializando trincheiras até Kirk Douglas circular em círculos por lama real, misturada com entranhas de animais para cheiro. A lente pode sentir. Ao passar para Lolita, Kubrick reescrevia cenas a cada hora, prendendo James Mason em um trailer por tanto tempo que ele perdeu a formatura da filha. Mas foi o Iluminado que selou o mito. Centenas e 27 tomadas de uma simples troca na porta deixaram Shelley Duvall fisicamente doente, tufos de cabelo caindo devido ao estresse implacável. Kubrick nunca levantou a voz. Ele usava a calma como arma, pedindo só mais uma até o amanhecer. Os atores descreveram a experiência como uma hipnose por tortura, emergindo com atuações que definiram suas carreiras e anos retirados de suas almas. Seu perfeccionismo cunhou marcos cinematográficos, mas poucos voltaram para uma segunda dose. Gênio, concluíram. Deveria vir com adicional de insalubridade. Percorremos 15 reinos onde a arte reinava, mas a empatia foi exilada. Seus filmes brilham nas telas de cinema, mas os ecos por trás de cada quadro são gritos, soluços e votos sussurrados de nunca mais trabalharem juntos. A genialidade pode deslumbrar o público, mas para aqueles que vivem o pesadelo, foi um preço muito mais alto do que o preço de um ingresso.